Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito empresarial. Vamos ver as tipificações empresariais, nomes empresariais do estabelecimento, as obrigações da empresa e muito mais. As aulas são com o professor Fabrício Jonatas. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Saber Direito. Nós estamos num curso de Direito Empresarial, trazendo toda a determinação da teoria da empresa. Essa é a nossa terceira aula. Aqui nós vamos falar um pouquinho de registro empresarial e vamos desenvolver a questão da microempresa, empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual. E toda a sua caracterização, toda a sua responsabilidade dentro da atividade empresarial e do mercado brasileiro. Nós temos aqui uma condição em que o direito empresarial foi dividido de modo didático para que você possa compreender da melhor forma. Primeiro, nós trabalhamos a teoria dos atos de comércio e a teoria da empresa. Nós trabalhamos algumas disposições legais, a questão de contrato, a questão de capital, a questão de disposição de exercício da atividade empresarial. Nós trabalhamos na segunda aula um pouco sobre capacidade. Quem pode exercer atividade empresarial? Quem são aqueles que são limitados à atividade empresarial? Tem as suas limitações. Os menores que podem exercer atividade desde que exercendo a atividade de forma orientada com os seus representantes ou seus assistentes. A questão dos cônjuges que podem contratar entre si ou têm a sua disponibilidade de decidir não contratar. E ainda, a desnecessidade da outorga uxória, a assinatura à ciência do cônjuge na disposição de bens do capital empresarial. O empresário pode dispor dos seus bens e ainda gravar ônus reais sem a necessidade de anuência de ciência do seu cônjuge. Lembrando que nós temos a separação patrimonial, nós temos os bens que são específicos da atividade empresarial. Por fim, nós trabalhamos a questão da desconsideração da personalidade jurídica, com todas as suas normativas legais. E agora, nós entramos na nossa terceira aula com os registros, o estudo da ME, da EPP e do MEI. Claro, falando ali da sua disponibilidade tributária, da sua caracterização de utilização. Quais são os requisitos para a utilização de uma forma simplificada de tributos e ainda benefícios que são específicos para essas categorias. Iniciando, nós vamos trabalhar com os registros. Nos registros empresariais, é uma determinação em que as empresas, lá no 967, antes do início das suas atividades, tenham os seus registros efetivados. Com a lei da liberdade econômica, nós temos algumas facilidades, como, por exemplo, a desnecessidade de alvará de funcionamento, das autorizações para o funcionamento de atividades que não ofereçam risco à sociedade ou tenham um baixo risco à comunidade ou à sociedade. Isso faz com que o procedimento de exercício da atividade empresarial e liberação do seu registro seja bem mais rápido. Você tem uma facilidade, você tem uma disponibilidade bem mais ágil para que o empresário possa exercer a sua atividade. Com a determinação anterior, com a necessidade de espera, por exemplo, de um alvará, podia durar até 60 dias a espera. Isso lembrando que, dependendo da localidade, esse tempo pode ser maior ou também pode ser menor. No entanto, o empresário fica parado esperando aquela autorização, aquela possibilidade de exercício. Para que isso não aconteça, que se venha a ter a melhor possibilidade, a melhor condição de exercício, o Estado vem com a Lei da Liberdade Econômica e retira a necessidade do alvará de funcionamento de atividades de baixo risco. Tudo bem? Dentro dos registros, nós temos uma disposição de que o registro ele deve ser organizado dentro da Lei de Registros Públicos e para que isso seja colocado em prática, nós temos o chamado SINREM, é o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Você tem um registro empresarial advindo da Lei de Registros Públicos, da Lei de Registros Práticos ali de utilização, quando você coloca
o registro da empresa dentro de todo um sistema lá do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, lá do MDIC. Nós temos o sistema trazendo todas as suas estruturas, todas as suas atividades necessárias para o Ministério gerir a atividade empresarial de registros. E também a atividade concorrencial, toda a questão de organização do Estado da atividade econômica e desenvolvimento de comércio. Nós temos como regra a atuação do DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e a integração. O DREI é o órgão normativo do MDIC, do Ministério da Atividade, do Comércio, do Desenvolvimento. Nós temos como uma atividade de integração e normatização, ele veio substituindo o antigo DNRC, com as suas atividades normativas, as suas instruções normativas que regulamentam toda a atividade de desenvolvimento de comércio. Esse comércio sendo desenvolvido lá no Siscomex, no Sistema de Comércio Exterior. Nós temos também a CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior, toda uma disposição de atividades de concorrência no Brasil, de atividade comercial, de atividade de desenvolvimento de balanços comerciais, as balanças comerciais e a toda a sua desenvoltura legal, aonde nós temos uma atuação do Estado e o Estado pode fazer a verificação da realização da atividade empresarial e do comércio de de uma macroeconomia, aonde você tem o Brasil com seus tratados internacionais de comércio sendo gerido ali na sua entrada e saída de mercadoria, nas importações e exportações, nos acordos internacionais que são feitos. Você tem visto as relações internacionais do Brasil? Você tem visto, por exemplo, as tratativas sobre o aumento, a sobretaxação do aço com o Brasil e Estados Unidos? Dá uma olhada. Nós temos a relação econômica bastante importante. Brasil é um país que tem relações econômicas com diversos países. Nós importamos diversos produtos, mas também exportamos produtos. E com isso, nós precisamos ter um gerenciamento bastante sutil, bastante agregador no âmbito das legislações. E quem faz isso, quem tem essa proteção, esse desenvolvimento, é o DREI. O DREI, por força da sua atuação nacional, tem atuado bastante efetivo dentro de todos os estados do Brasil, por meio de seus representantes, das palestras que são realizadas, os cursos oferecidos, na nova lei, a Lei de Liberdade Econômica. Essa lei de liberdade econômica, ela traz uma caracterização bastante importante no que tange ao crescimento do Brasil, a essa saída da crise e a necessidade de se desenvolver, a necessidade de voltar a crescer. Mas para isso é necessário dar ao empresário, dar às sociedades novas possibilidades, novas condições. E a partir desse ponto, o Brasil tem a possibilidade de voltar a crescer e voltar a se desenvolver. Voltando aos registros, nós temos, em primeiro lugar, o SINEM, que é o Sistema para os Registros. Nós temos, em segundo lugar, o DREI, que é o departamento que vai realizar todos os atos normativos, as instruções normativas sobre os registros. E aí nós chegamos no ponto que é o principal para o registro da atividade empresarial, o órgão executivo, a Junta Comercial. A Junta Comercial é um órgão executivo de exercício da atividade de registro, do qual os registros são realizados em âmbito regional. É uma distribuição regionalizada, uma vez que o registro, a proteção, ela tem a sua estrutura, a sua condição em âmbito regional, em âmbito estadual. No entanto, com as considerações da lei especial, é possível se aplicar a legislação e a proteção à empresa e ao seu nome em âmbito nacional. Mas isso vai depender da utilização, da aplicação de lei especial e das condições do tipo empresarial exercido. A regra é que a Junta Comercial tenha à sua disposição a estadual, a sua competência, e a proteção é dada à atividade empresarial no âmbito da competência daquela Junta Comercial. Cada estado da federação vai ter a sua Junta Comercial.
Atualmente, a junta comercial está passando por um processo de automatização, aonde tem os seus procedimentos realizados de forma eletrônica. Isso facilita muito a atividade empresarial, aonde você tem uma disposição clássica em que o empresário, junto com os seus auxiliares, por exemplo, o contador, podem utilizar o sistema da certificação eletrônica para realizarem todos os atos relacionados às empresas nas juntas comerciais. Isso torna o trabalho célere, isso torna o trabalho mais efetivo, mais rápido, para que o empresário perca cada vez menos tempo, o Estado demande cada vez menos servidores para atuarem naquele serviço e ainda que toda a atividade econômica seja beneficiada com essa desburocratização. O entendimento, o professor Fábio Ulloa Coelho, ele traz uma ideia de despapelização, a desburocratização da atividade da junta comercial com a sua atividade eletrônica. E também isso, muita coisa bastante utilizada com a Lei de Liberdade Econômica. Lá dentro da junta comercial, nós temos as formas de registro. Como os registros são feitos? Em primeiro lugar, existe o registro por arquivamento. É o registro aplicado para as empresas e sociedades empresárias. Tem o contrato social, que nós já estudamos na primeira aula, lá no artigo 968. Esse contrato social, com todas as informações da empresa, vão arquivados na junta comercial. Hoje, de uma forma mais simples, de uma forma eletrônica, mas existe o arquivo e uma disposição do qual você tem uma possibilidade de aplicação legal da disposição do direito empresarial para aquelas empresas. Você tem o arquivamento como uma garantia dos direitos e a aplicação da proteção ao nome empresarial, ao objeto da atividade empresarial, a responsabilidade aplicada àquele exercício empresarial, tá? O registro a ser feito é por modalidade de arquivamento. Esse arquivamento, ele é público. Toda e qualquer pessoa que quiser ter acesso às informações relacionadas à empresa e ao contrato social tem a liberdade de ter acesso às informações. Isso por causa do princípio da publicidade, do reconhecimento do contrato social e da efetiva atividade empresarial no mercado, para que você tenha uma proteção tanto do mercado, aqueles tomadores de serviços, credores, aqueles que estão sendo beneficiados pelo serviço empresarial, quanto do próprio empresário, para que ele possa resguardar e fazer todas as suas atividades de forma legal. Outra modalidade empresarial que nós temos é a autenticação. A autenticação, hoje, cada vez mais fácil, por meio da certificação eletrônica. Você tem, por exemplo, a necessidade de certificar determinados atos da atividade empresarial. Alguns desses atos nós temos utilizando certidões para a participação em licitações e contratos públicos. O empresário deve ter documentos registrados, documentos que são autenticados pela junta comercial. Outro documento bastante autenticado na junta comercial são os livros fiscais. Existem livros fiscais obrigatórios e livros facultativos. Esses livros são autenticados na junta comercial e é outro tipo de registro realizado pela junta. Já é algo mais específico, algo mais direcionado. Tem as custas, tem as taxas a serem cobradas. Dentro de cada atividade existe ali a determinação da cobrança das taxas por aqueles serviços que são realizados. Isso aí tudo dentro de uma normativa, principalmente do DREI, que tem ali as suas instruções normativas dentro dessa realidade. Outra modalidade de registro, nossa terceira modalidade, é a matrícula. A matrícula é utilizada como registro de algumas pessoas, algumas atividades que oferecem serviços como auxiliares da atividade empresarial. Como alguns desses que exercem essa atividade, nós temos os trapicheiros, nós temos os leiloeiros e uma atividade que tem se tornado cada vez mais comum, que são os tradutores juramentados.
Essas modalidades têm os seus registros na junta comercial como uma forma de caracterizar a sua competência, a sua capacidade e a fé pública, do qual eles possam exercer aquele direito, uma vez que foram caracterizados como competentes para aquela atuação. Quer ver um exemplo bastante comum que tem se tornado cada vez mais prático? No direito internacional, nós temos uma modalidade que é a homologação de sentença estrangeira. Uma sentença que foi prolatada no exterior, ela tem validade no Brasil? Em regra, não. No entanto, com os artifícios ali do Código do Processo Civil e a LINDB, Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, nós temos a possibilidade, sim, de homologar a legislação, a sentença que venha do exterior para o Brasil, mas ela tem os seus requisitos básicos. Dentre os seus requisitos, lá do artigo 15 da LINDB, nós temos a necessidade de tradução por meio de um tradutor ou de um intérprete juramentado. Qualquer sentença que venha do exterior para o Brasil, de acordo com a sua língua, ela deve ser traduzida para o português, aqui sendo traduzida por um intérprete ou um tradutor juramentado. Esse tradutor juramentado, ele deve ser uma pessoa com registro na junta comercial e esse registro é pela modalidade de matrícula. Por quê? Assim, ele faz a comprovação necessária de que ele tem a capacitação. Por exemplo, dentro do inglês, tem algumas certificações que são conhecidas que trazem o nível de qualidade da língua, de fluência da língua daquele intérprete. Então, é a importância de se conhecer e saber da qualificação daquela pessoa. Outro profissional bastante utilizado é o leiloeiro. O Estado, com a sua necessidade, a sua competência jurídica de fazer a busca e apreensão, a adjudicação, o leilão de bens, o Estado não tem um leiloeiro próprio. O Estado se vale de um leiloeiro matriculado na junta comercial para que ele possa exercer o leilão daqueles bens que foram penhorados, que foram feitos em penhora, para que se possa realizar a venda daqueles produtos e, a partir daí, ter a captação de recursos para satisfazer o crédito lá no processo civil, no processo de execução. Esse leiloeiro é bastante conhecido dentro dos tribunais, dentro das ordens jurídicas brasileiras e também pode ser um leiloeiro onde ele exerce atividade comercial sem vínculo com o Estado, mas obrigatoriamente o leiloeiro ele deve ter o seu vínculo com a junta comercial, que é por meio da sua matrícula. Nós também temos como uma modalidade bastante utilizada o trapicheiro. Aquele que possui armazéns para a disposição de guarda, de proteção de mercadorias. Algumas empresas que possuem os seus patrimônios, os seus bens e querem utilizar um galpão como estoque, como armazém, ele utiliza-se do trabalho, da oferta de um trapicheiro. E esse trapicheiro, juridicamente correto, dentro da legislação, um trapicheiro é aquele que possui um galpão, possui o seu trapiche, com o requisito de registro na junta comercial, com uma oferta e uma proteção aos direitos daqueles que se valem dos seus serviços ali. Essa fase do registro, nós temos uma organização bastante peculiar quando a gente trabalha na questão das alterações contratuais. Todo registro que tem a realização na junta comercial, ele é passível de alteração. Toda alteração que for realizada pode ser feita na junta comercial e arquivada juntamente com o material anterior, os contratos anteriores, os registros anteriores. Vai dando continuidade com a atualização e a alteração necessária com a atividade empresarial.
Nós temos também, hoje, uma atualização nos sistemas e uma facilitação, tanto na advocacia, ali no PJE, quanto na atividade de exercer a atividade empresarial dentro da contabilidade. Nós temos uma condição bastante interessante, que é a atualização pela certificação digital ou a certificação eletrônica, onde você tem sistemas com a possibilidade de facilitar o trânsito, tanto dos profissionais na área do direito, quanto dos profissionais na área da contabilidade. E isso beneficia tanto o cliente quanto as empresas, para que se possa ter um reconhecimento dos seus direitos, um favorecimento ali de veracidade, de facilidade, de lançamentos tributários, de lançamento das informações, de recolhimentos de tributos necessários, de todo o âmbito da organização da atividade empresarial. Nós temos essa característica bastante direcionada com a evolução da tecnologia. Com essa facilidade, nós temos algumas juntas comerciais bastante avançadas, como a Junta Comercial do Estado de Goiás, por exemplo, está bastante avançada com a certificação eletrônica, e a Junta Comercial do Distrito Federal evoluindo aí a cada dia e facilitando cada vez mais a vida daqueles que trabalham com atividade empresarial. Com essa relação de registro, nós temos uma facilitação da atividade empresarial e, com a Lei da Liberdade Econômica, nós temos uma possibilidade de crescimento e desburocratização da atividade empresarial. A partir daí, nós trabalhamos com 3 modalidades empresariais que vêm sendo beneficiadas pelo Estado com a sua proporção, com o seu crescimento e com toda a importância. Essas 3 atividades empresariais que eu estou falando são as atividades empresariais de pequeno porte. Em primeiro lugar, o MEI, que é o microempreendedor individual. Nós temos, em segundo lugar, a microempresa e, em terceiro, a empresa de pequeno porte. A microempresa e a empresa de pequeno porte são beneficiadas pela Lei Complementar 123, de 2006, que traz o chamado Simples Nacional. O Simples Nacional é uma modalidade tributária que vem para facilitar a redução de 8 tributos para colocar uma característica aonde a lei complementar com a possibilidade de unir, de juntar ali 8 tributos diferentes e facilitar a sua estrutura de cobrança tributária. Os tributos que são colocados ali dentro desse pacote, nós temos o imposto de renda de pessoa física, o PIS, COFINS, os recolhimentos previdenciários patronal, nós temos também o ISS, nós temos o ICMS. Dentro da lógica, dentro do exercício da atividade, da contribuição social do lucro líquido, isso tudo para poder facilitar e beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte. Com essa facilitação, nós temos em dispositivo constitucional uma lógica, uma determinação lá do próprio Código Civil, aonde é colocado que as empresas de pequeno porte e as microempresas devem ter um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado, às vezes você deve se perguntar, poxa, mas nós vivemos em um país onde se preza pela igualdade. Todos serão iguais perante a lei, não cabendo distinção. No entanto, nós também devemos tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. E isso quer dizer que os microempresários e as empresas de pequeno porte devem ser tratados, sim, na medida da sua desigualdade, uma vez que vários estudos demonstram que essas empresas têm grande dificuldade de romper o seu primeiro ano de existência. E também de vários governos, diferentes governos que vieram evoluindo, vieram crescendo para cá, nós temos a caracterização de que os empregos que foram gerados, a maior parte deles foram gerados por meio da microempresa e empresa de pequeno porte. São aquelas empresas
de bairros, são aquelas empresas de pequenas localidades, mas com uma quantidade muito grande. E a possibilidade de contratação, ainda que de poucos empresários, mas pela sua facilidade, desburocratização e a sua abrangência no território nacional, eles trazem uma diferenciação muito grande para o que nós temos da necessidade do crescimento dos empregos, da busca do pleno emprego, que trata lá no artigo 170 da Constituição, que lá nós temos, por exemplo, a busca do pleno emprego como um princípio da ordem econômica. Ou seja, os princípios da ordem econômica são colocados, são caracterizados como normas, como efeitos de crescimento e expansão da atividade econômica. Agora pensa você, hoje nós vivemos aí uma saída da crise, um início ali ainda tímido, mais um crescimento econômico, e o Estado precisa, em primeiro lugar, socorrer aqueles que estão em vulnerabilidade. Quem está em maior vulnerabilidade são aqueles que estão desempregados. Qual que é a ideia do Estado? Criar novos postos de emprego. Como o Estado cria novos postos de emprego? Por exemplo, com medidas econômicas que venham a facilitar o exercício da atividade empresarial, desonerar a folha de pagamento, por exemplo, isso muito discutido dentro da relação trabalhista. Se os trabalhadores perdem direitos ou se tem uma relativização desses direitos trabalhistas. Isso daí já é uma outra discussão para um outro momento, mas para você saber que existe esse debate. As deliberações econômicas, facilitando a atividade empresarial, ela vai trabalhar em uma modalidade em que vai reduzir a atividade burocrática e vai dar mais clareza, vai dar mais possibilidade. E nós temos também alguns mecanismos de redução da atividade tributária. E a Lei Complementar 123 institui o Simples Nacional justamente para dar essa facilidade, para dar esse desenvolvimento e esse crescimento à atividade econômica, aonde o Brasil atinge a busca do pleno emprego, reduz a quantidade de desempregados. Com essa redução de desempregados, existe uma cadeia de desenvolvimento econômico. O cara que estava desempregado, hoje ele está empregado. Ele vai pagar as dívidas que ele tinha, ele vai passar a consumir coisa que ele não estava consumindo. Ele vai passar a pagar tributos. No local onde ele está consumindo, que antes não tinha aquele valor dele, passa a ter dinheiro, passa a ter mais um consumidor, passa a desenvolver. O Estado passa a recolher mais um tributo daquela pessoa e todos vão conseguindo gerar a sua compra, a sua venda e o seu desenvolvimento tributário. Assim, o Estado volta a crescer com esse desenvolvimento de empregos, o Estado reduz a sua oferta de atividade de assistência social e cada vez mais pessoas voltam a contribuir para o sistema. Isso é um crescimento, isso é o desenvolvimento econômico, ajudando o país a voltar a crescer, a voltar a se desenvolver economicamente. E como que isso é feito aí dentro da metodologia da Lei Complementar 123, com a criação da microempresa e empresa de pequeno porte? A microempresa é uma possibilidade de atuação de uma empresa onde o seu capital, a sua arrecadação seja de até R$360 mil. Uma arrecadação de até R$360 mil é uma arrecadação pequena, é uma arrecadação considerada micro, aonde ele tem um ano, ele vai arrecadar esses 360 mil até. Ele pode ser caracterizado. Dentro dessa logística, ele vai poder exercer o seu direito, vai poder exercer toda a sua atividade com os seus empregados, com a sua normativa, com a facilidade da tributação, onde ele pode ter um recolhimento reduzido de tributos. E para isso, o Estado também tem as possibilidades de planejamento tributário. As empresas de pequeno porte também exercem a sua atividade organizada, aonde eles podem ter uma arrecadação a partir de 360 mil, lembrando que até 360 mil nós temos lá o microempresário,
a partir de 360 mil até 4 milhões e 800, aonde nós possuímos uma realidade de que a empresa de pequeno porte, ela já considera um valor, um volume de arrecadação relativamente aí, significativo para o Estado brasileiro, um patrimônio de 4 milhões e 800 mil, aonde ele vai poder exercer a sua atividade e ainda assim ser enquadrado no Simples Nacional. A relação tributária, ela é dividida no chamado planejamento tributário, aonde pode-se exercer o lucro real ou o lucro presumido, dependendo da atividade, dependendo da forma que for realizado o estudo, a empresa vai poder exercer a sua condição com uma decisão de fazer a sua tributação em cima do lucro real ou ter uma alíquota presumida de tributação, aonde ele tem a possibilidade de ter uma redução na sua realidade tributária. Mas isso é feito com o profissional de contabilidade e o profissional do direito. Tem que ter um advogado tributarista e um contador trabalhando em conjunto ali para decidir qual que é a melhor decisão, qual a melhor aplicação para aquela realidade empresária e sempre fazendo as suas atualizações no estudo. Muitos têm problemas com a realidade tributária porque fazem ali o planejamento tributário uma única vez e nunca mais fazem a atualização. É necessário fazer uma verificação constante da realização do planejamento tributário. A microempresa, com essa arrecadação de até 360 mil, nós temos também a empresa de pequeno porte, com uma arrecadação de até 4 milhões e 800, e você está vendo que são montantes assim, por mais que o Estado considere como micro e pequeno, são valores relativamente altos para a realidade das pessoas, da renda das pessoas no Brasil. Mas nós também temos uma modalidade que ela vem bem próximo, bem protegida da realidade empresarial, que é o microempreendedor individual. O MEI, ele vem ali dentro do portal do empreendedor numa realidade bastante conveniente para o Estado, uma vez que com o crescimento de desemprego, com pessoas não exercendo a sua atividade, mas não reconhecidos pelo Estado, os chamados autônomos, o Estado tem a necessidade de trazer essas pessoas da atividade que não é reconhecida, que não é protegida, para uma atividade onde eles estejam debaixo da norma legal, onde eles sejam reconhecidos pelo Estado e reconhecidos pela proteção da pessoa jurídica. A sua atividade de autônomo, ele pode ser reconhecido e não mais caminhar à margem da lei, aonde você tem uma possibilidade legal e o exercício das atividades empresariais com a vontade do Estado de trabalhar em conjunto. Primeiro, ter o seu recolhimento tributário necessário e também oferecer o seu serviço aonde possa ser oferecido, dentre outros, a atividade do benefício previdenciário, a todas as atuações previdenciárias de proteção para o microempreendedor individual. Dentre essa atividade empresarial, nós temos muito clássico, muito comum, a realidade de que empresários exercem a sua atividade de forma autônoma, mas ainda assim têm a possibilidade de se registrarem, de saírem da clandestinidade e se tornarem ali profissionais autônomos com a proteção da personalidade jurídica. Isso aí traz para o empresário uma possibilidade, dentre outras, até de registro, até de investimento, até de financiamento por meio de bancos que possuem as suas parcelas, os seus planos voltados para o microempreendedor individual. É uma realidade bastante interessante para o microempreendedor individual, porque hoje nós temos várias modalidades, desde vendedor
de produtos ali, de praças, de produtos consumíveis, né? De praças, de semáforos, de praias, de ambientes ali de lazer, até prestadores de serviço, pessoas com prestação de serviços. Hoje nós temos uma atividade de marketing multinível, onde no Brasil é um crescimento bastante expressivo. De acordo com algumas pesquisas, o Brasil é um dos países que mais consome produtos cosméticos, de higiene pessoal e cosméticos. Algumas modalidades empresariais de marketing multinível têm se valido desse crescimento e dessa vontade do brasileiro para crescer com as vendas. E eles oferecem, por exemplo, as revistinhas, as revistas que são levadas até os clientes marcam qual é o seu interesse de produto e aquele vendedor, hoje um vendedor autônomo, um vendedor que tem o seu reconhecimento como pessoa jurídica, ele efetua aquela venda, efetua aquele negócio jurídico. São bastante responsáveis por esse crescimento desse negócio cotidiano. No Brasil, a realidade é que o empreendedor ele tem que ter um reconhecimento legal para que, a partir daí, ele tenha, dentre outros, o direito de se aposentar, o direito de requerer um auxílio-doença. É importante que ele faça o recolhimento. E hoje nós temos as modalidades de recolhimento do microempreendedor individual a partir de R$ 51. Dependendo da atividade que for realizada, ele vai poder recolher o seu tributo nessa faixa de R$ 51 da atividade geral e ele vai também estar pagando dentro dessa taxa o tributo, o recolhimento do seu tributo e também o recolhimento da sua contribuição previdenciária, para que o Estado lhe ofereça os seus direitos e proteções previdenciárias. Como eu já falei, a aposentadoria e o auxílio-doença. Hoje, a assistência previdenciária, a proteção do Estado por meio dos benefícios previdenciários é o que vem trazendo uma das maiores discussões, debates, uma vez que acabamos de passar por uma reforma da Previdência. Nós temos a necessidade de ter cada vez mais pessoas contribuindo para o sistema para que ele seja ávido, capaz de suprir as necessidades a longo prazo. A realidade que nós trabalhamos é que cada vez mais microempreendedores individuais estarem se registrando, se cadastrando, o Estado os reconhece agora como empreendedores e eles saem do registro de desempregados. Nós temos ali o CAGED de empregados e desempregados, onde o Estado faz toda a numeração, a quantificação de pessoas empregadas e desempregados, o Estado acaba reconhecendo uma pessoa que está numa atividade autônoma não registrada à margem da lei como um desempregado. Então, a partir daí, do registro daquela pessoa, o Estado já o reconhece como uma pessoa que está exercendo uma atividade empresarial, bastante importante para o mercado, principalmente os mercados locais. O microempreendedor individual, ele tem uma característica bastante singela, que é o seu faturamento anual de até R$ 81 mil. Existem projetos para modificar esse valor, para aumentar esse valor e principalmente para dar mais abrangência, aonde o microempreendedor individual ele possa exercer a sua atuação empresarial com um crescimento e esse crescimento também venha na parte dos seus recolhimentos tributários e previdenciários, aonde ele possa gradativamente contribuir. Lembrando que nós temos que respeitar o princípio da capacidade contributiva. Então, aquele que possui menos, tributa menos. Aquele que possui mais, tributa mais. Essa regra também é aplicada no microempreendedor individual e trazendo a ele a realidade de exercício das atividades comerciais, empresariais e de desenvolvimento. O microempreendedor individual, ele pode contratar até um empregado. Ele pode ter um assistente, um auxiliar, porque a regra é que o empresário, lembra do nome empresário individual, microempreendedor individual. O empresário, ele que vai trabalhar, ele que vai atuar, mas ele pode chegar a contratar até uma pessoa para auxiliá-lo.
O auxílio das atividades, ele também vai ter o recolhimento ali do tributo e da atividade previdenciária, mas para facilitar e ajudá-lo nas suas condições de exercício do seu empreendimento, da sua atividade empresarial. Lá no artigo 170 da Constituição, nós temos a disposição dos princípios da ordem econômica. É difícil falar de direito empresarial, de desenvolvimento da ordem econômica e não citar esse artigo. Dentre eles, nós temos várias disposições, dentre o direito de concorrência, a livre concorrência, o livre exercício da atividade empresarial, a proteção à atividade empresarial, nós temos o direito do consumidor, bastante relativo, e nós vamos ter dois pontos que nos interessam nesse momento, quando falamos de microempresa e empresa de pequeno porte. A gente traz aqui uma disposição em que a Constituição protege o tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte. E aí, por conseguinte, o Código Civil também traz essa proteção. Ele também trabalha com uma proteção a essa característica desse grupo. Então, você trabalha tanto numa proteção constitucional como numa condição legal. A microempresa e a empresa de pequeno porte, e eu também vou incluir o microempreendedor individual, aquele que vai realizar atividade de pequeno porte, aonde você tenha, primeiro, o MEI até 81 mil reais de arrecadação, o ME até 360 mil e a EPP até 4 milhões e 800. Lá na Lei Complementar 123, nós temos a atividade tributária do Simples Nacional, com todas as suas expectativas, com todas as suas determinações legais, os seus recolhimentos e a necessidade de cumprimento das regras para que não tenha nenhum tipo de risco da perda do benefício do Simples Nacional. Alguns debates são levantados na academia, lá nos debates de trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações e teses, em que discutem se efetivamente a Lei Complementar 123 traz uma disposição que facilita, com o meio do Simples Nacional, a atividade, a ordem da organização de forma tributária que facilite, que seja mais barato para os empreendedores. O que se discute é, efetivamente, nós temos uma redução da tributação por meio da Lei Complementar 123? O Simples Nacional, ele realmente reduz a atividade tributária? E aí eu te respondo de uma forma relativa. Em regra, ele reduz sim. No entanto, deve ser feito todo um trabalho de atividade tributária, de análise da forma do planejamento a ser aplicado, o tipo de tributação escolhida, se vai ser por meio da tributação do lucro real ou do lucro presumido que nós começamos falando. É extremamente importante que a atividade empresarial ela tenha a proteção legal e todos os seus âmbitos de desenvolvimento. Lá no Simples Nacional, ele tem a caracterização de necessidade, de crescimento e desenvolvimento. Para esse desenvolvimento, é extremamente favorável a relação, a condição atual do Brasil, a questão do crescimento da Lei da Liberdade Econômica. É uma lei que trouxe, já em vários critérios, já comentados nas nossas aulas anteriores, alguns dispositivos que, por exemplo, ele traz a flexibilização do registro do ponto de empresas que possuam até 20 empregados. Essa facilitação faz com que você tenha uma disponibilidade e uma redução de custos para as empresas por meio ali do registro dos seus empregados. Você tem uma regra dentro do direito do trabalho, que é o registro eletrônico do ponto. No entanto, a lei ela vem flexibilizando empresas que possuam até 20 empregados. Nós temos também a questão das relações contratuais, chamadas ali nos chamados contratos negociados ou contratos paritários. Lá no Código Civil, nós temos uma relação contratual.
E aí, a nova lei, ela vem trazendo novas determinações e uma facilitação, principalmente na interpretação dos contratos paritários, uma relação de direito civil na relação do direito dos contratos. Nós também temos a nova disposição da interpretação do que vem a ser a responsabilidade e a boa-fé objetiva. Boa-fé, dentro de uma relação de interpretação, ela é trabalhada com a intencionalidade. Qual a intenção da pessoa que exerce o negócio jurídico, daquele que atua no negócio jurídico? No nosso caso, aqui da atividade empresarial, nós temos muito o objeto empresarial e a forma como o objeto é exercido, como a condição do objeto e a caracterização de utilização deste. Outra realidade, também trazida por essa nova legislação da liberdade econômica, é a questão do princípio da intervenção mínima do Estado. A intervenção mínima do Estado visa trazer uma visão um pouco mais aberta para a atividade comercial, que a atividade comercial, a atividade empresarial venha se reger dentro das suas próprias atividades, aonde eles tenham uma capacidade de crescimento e desenvolvimento de acordo com a demanda, de acordo com as suas caracterizações e as suas especificações. Nós temos aqui uma realidade em que o Estado cada vez mais visa recuar nas suas atuações, nas suas disposições e deixar que o mercado mesmo se auto-organize, que o mercado venha a se autodeliberar. Claro que com a intervenção do Estado, o Estado também visa proteger as atividades que possam colocar em risco as atividades de fusão, cisão, incorporação e possam colocar risco para o consumidor. Quer ver um dos riscos que podem ser trazidos para o consumidor? Nós temos, quando existem fusões empresariais, é possível que duas grandes empresas venham a se fundir, criem uma nova empresa com um potencial econômico muito maior e ela possa oferecer um produto no mercado que seja extremamente baixo, inclusive mais baixo que o preço de produção. Isso faz com que os concorrentes não consigam acompanhar o valor e venham a perder vendas até o ponto de pedirem a sua falência, quebrarem. Com essa quebra dessas empresas, nós temos uma disponibilidade de produtos sendo reduzidas no mercado. Ou seja, o consumidor que antes tinha várias opções de marcas diferentes, agora ele passa a ter uma única marca, aquela da grande empresa criada pela fusão. E isso pode caracterizar um monopólio. Um monopólio, por sua vez, pode trazer prejuízo à liberdade de escolha do consumidor. Aonde que o consumidor vai escolher e qual o produto que ele vai escolher. Isso pode trazer a ele um prejuízo muito grande às suas atividades. A partir daí, nós trabalhamos com uma realidade em que o Estado tem sim a sua atividade de intervenção, que é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com as suas análises, as suas verificações e toda a estrutura de proteção do Estado. No entanto, cada vez mais o Estado tende a reduzir a sua intervenção para forçar as empresas que se auto-organizem dentro do sistema, gerando assim novas fusões, novas incorporações, crescimentos, empresas pequenas se unindo para terem mais força de capital e principalmente a exploração de novos mercados e novos produtos a serem oferecidos. Hoje, com o crescimento da tecnologia, é muito comum a utilização da internet como um mercado de negócios. O contrato, novas aquisições, novos negócios jurídicos em outros países. E isso faz com que o Estado também tenha que regular, principalmente, a sua balança do câmbio comercial.
o câmbio comercial, a balança comercial, o valor do dólar, por exemplo, a flutuação do valor do dólar, para poder garantir a entrada de produtos do exterior no Brasil, a saída de dinheiro, a saída de capital do Brasil para o exterior. E também isso é regido dentro da relação tributária, aonde nós temos o imposto de importação e o imposto de exportação, sempre sendo colocado de uma forma lá dentro do direito tributário, com as alíquotas específicas e ainda dependendo do tipo de produto. Existem produtos que são caracterizados, por exemplo, como gêneros alimentícios e outros produtos que são considerados supérfluos, como, por exemplo, as bebidas alcoólicas, cigarros. Esses produtos, eles têm uma taxação mais alta, eles têm uma tributação mais alta do que produtos ali de primeira necessidade, como alimentos, por exemplo. A partir daí, nós temos o Estado intervindo, sim, na relação econômica, mas com uma disposição de redução da atividade. Nós temos a questão da função social dos contratos. É uma disposição da função social do contrato, uma condição em que trabalha-se o objetivo daquele contrato e qual que é a razão. Nós temos que esses contratos não fazem efeito única e exclusivamente para a empresa e para aquele consumidor ou tomador de serviço. Essa função social do contrato, ela traz uma relevância a toda a sociedade, uma vez que todo tipo de recurso arrecadado por essas empresas e os serviços oferecidos têm um interesse público, têm um interesse geral na coletividade. É uma regra e uma atividade que pode ser caracterizada como uma possibilidade de crescimento aí nesse momento tão sutil que nós estamos vivendo. Vamos ver o nosso primeiro quiz? Vamos lá? Qual o capital mínimo para o empresário individual de responsabilidade limitada? Letra A, 90 salários mínimos. Letra B, 100 salários mínimos. Letra C, 120 salários mínimos. Ou letra D, 10 salários mínimos. Vamos ver a nossa resposta? Letra B, 100 salários mínimos. Vamos para mais uma pergunta do nosso quiz? Qual o limite de arrecadação ano do microempreendedor individual? Letra A, R$ 81 mil. Letra B, R$ 74 mil. Letra C, não tem limite. E letra D, R$ 360 mil. Vamos ver a nossa resposta? Letra A, R$ 81 mil. Nós temos o microempreendedor individual como uma realidade aonde nós trabalhamos com uma limitação de arrecadação ano, que ele pode ter até R$ 81 mil para exercer a sua atividade. Isso dá, por mês, mais ou menos R$ 6.750. Ou seja, o empresário individual, o microempreendedor individual, ele pode exercer a sua atividade recolhendo ali, por mês, até R$ 6.750. Como ele vai trabalhar com atividade, às vezes relativa, é possível que ele exerça a atividade com o seu potencial de um mês, recolher ali uma arrecadação de 5 mil. Mas no mês seguinte ele tem 7 mil. O que nos importa não é o mês a mês. O que vai interessar é a arrecadação do ano inteiro. O registro no ano não pode ser maior do que R$ 81 mil. Tudo bem? Vamos para a nossa última pergunta do nosso quiz. Vamos testar o conhecimento? Vamos lá. A arrecadação ano da empresa de pequeno porte será: letra A, 4 milhões e 800 mil. Letra B, 3 milhões e 600 mil. Letra C, 360 mil. E letra D, 81 mil. Vamos ver a resposta? Letra A, 4 milhões e 800 mil. Eu te convido a continuar conosco nas nossas aulas e nós vamos para a quarta aula e aí eu espero você. Lá na quarta aula nós vamos trabalhar com o nome empresarial e suas disposições. Eu espero por você. Tchau! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br
ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.